15 de novembro de 1889. Este é o dia da proclamação da República. Para entender melhor, é importante que a gente faça uma retrospectiva para que possa chegar nesse dia. D. João VI veio de Portugal, corrido do imperador Napoleão Bonaparte. E aqui se instalou como príncipe regente, já que a rainha de Portugal era sua mãe, mas como Dona Maria I era louca, ele era o regente. Como não era brasileiro, ele não tinha nada de importante no Brasil que ele interessasse, a não ser o ouro do Brasil. Não fez nada no Brasil como regente. O tempo que passou aqui, de 1808 a 1820, pelo povo brasileiro, vamos notar bem, pelo povo brasileiro, nada fez de concreto. Depois viajou para a Europa, deixou aqui seu filho, Dom Pedro I, que também não era brasileiro, não tinha, portanto, compromisso nenhum com os brasileiros, ele era português. Ajudar o povo brasileiro não era interessante para eles. Só que Dom Pedro I casou-se com a austríaca Dona Maria Leopoldina. Logo que chegou ao Brasil, logo após o casamento, passou a amar os brasileiros e teve a recompensa também de ser amada por eles. Então, fez questão de ficar no Brasil. E graças a ela é que nós tivemos a independência do Brasil. Ela é uma boa articuladora, articulou com os políticos, fez tudo para que Dom Pedro ficasse no Brasil, que conseguisse realmente a independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Depois, Dom Pedro I perdeu sua esposa, Dona Maria Leopoldina, morreu de parto e ele ficou viúvo, só com seu filho Pedro II. Resolveu, então, casar-se novamente. Casou-se com Dona Amélia e depois foi para a Europa, deixando aqui seu filho, Pedro II, que assumiu a regência do país até se tornar o imperador Pedro II. Ora, nenhum e nem outro. Dom Pedro I não era português. Dom Pedro II era brasileiro, filho de um austríaco com português. Como brasileiro, ele tinha a obrigação de cuidar dos brasileiros. Vamos dizer que Dom Pedro II não foi um grande brasileiro, foi sim que combateu Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Mas faltou atitude de Dom Pedro II em acabar com a escravatura no Brasil. Como Dom Pedro I também não teve essa coragem, não teve essa audácia de enfrentar os poderosos na época para acabar com a escravatura. Passou 66 anos, isso em 1822 a 1888, quando foi feita a abolição dos escravos. A escravatura foi abolida pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Ela, inclusive, fez uma associação a favor da abolição dos escravos. Ela usava até uma flor na lapela, indicando que ela era uma das principais abolicionistas. Então aqui ela foi pressionada pelos políticos liberais e pela ação de todo o povo que queria, os poetas, os intelectuais que queriam a abolição dos escravos. Então isso aconteceu em 1888. Era esse já. Mas até então, o Brasil continua sendo a mesma coisa. A escravatura foi abolida, ou seja, uma pseudo-abolição. Por quê? Porque os escravos continuam, sei lá, sem salário, sem nada. A obrigação do imperador era fazer com que as terras com que eles trabalharam, que produziu durante aqueles tempos todos, fosse dele. Tivesse uma indenização para o povo brasileiro, os escravos, os africanos e os seus descendentes, tivesse sua aposentadoria digna, tivesse salário digno. Mas isso não aconteceu nada. Aconteceu que os africanos ou seus descendentes foram para os quilombos, outros ficaram nas próprias fazendas, trabalhando ainda, pseudamente dizendo que não era mais escravo, mas não tinha salário digno e nem tinha nada. Então, juntando-se aos outros brasileiros,
a independência do Brasil apenas foi para o Estado. E a escravatura também para o Estado, mas não para o próprio escravo nem para o povo brasileiro. Foi aí que em 1889 veio a Proclamação da República, que na realidade foi um ato ilegal, foi um ato, já que o Brasil era um país constitucionalista, era um país que tinha um parlamento, portanto tinha um parlamento parlamentarista, podemos dizer assim, tudo era decidido no parlamento, e a Proclamação da República não foi feita desta forma. Deveria ter sido feita no próprio parlamento brasileiro, uma lei criando a República, discutida e aprovada no parlamento, e que fosse um ato público, como foi a independência do Brasil. O que aconteceu? Houve uma ruptura no sistema. O sistema era monárquico, como eu disse, uma monarquia não totalitária, por seu país ter sua Constituição e ter seu parlamento. Então, resolveu fazer a Proclamação da República, através de um ato ilegal, uma ruptura no Estado, que foi, na realidade, um ato dos militares, foi, portanto, um golpe militar. A verdade é essa que, 15 de novembro de 1889, foi um golpe militar, porque a proposta era tirar a família imperial do Brasil, só isso, mas continuar na mesma coisa. Os escravos, a escravatura não existia, mas o povo continuava escravo. E com a Proclamação da República, não veio a democracia. Na realidade, a Proclamação da República serviu apenas para um grupo, ou seja, dos militares, porque os próprios brasileiros não tiveram a felicidade de usufruir o porquê da Proclamação da República. E cadê o direito do povo? Cadê o direito de liberdade de expressão? Cadê o povo poder se manifestar na rua? Nada disso aconteceu. Primeiro vieram os militares, aqueles que fizeram a Proclamação da República. E como é que foi feito isso? Na varanda da casa do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. E ele estava de pijama, porque estava doente de diarreia. Foi assim que foi feita a Proclamação da República no Brasil. Essa é a história, está na história. E lá, eles mesmos nomearam entre si quem seria o presidente. Não foi escolhido pelo povo que o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca fosse o presidente, já que foi um golpe militar e, portanto, o presidente da República, o primeiro presidente foi Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal. Depois veio Floriano Peixoto e, consequentemente, depois veio Hermes da Fonseca, que era irmão do Deodoro da Fonseca. Isso foi a Proclamação da República. Mas não trouxe, como falamos, a democracia, não trouxe o direito do povo. E cadê o direito do povo? Então, o que melhorou entre a República e a monarquia? Nada, digo, para os brasileiros, que continuam sem direito, sem poder se manifestar, sem poder falar em praça pública, sem ter o direito de sua liberdade, enfim, a não ser os filósofos, os poetas que clamavam pela democracia no Brasil. Mas os próprios políticos liberais não se pronunciaram. E durante a vigência dos três poderes, nada se foi feito no Brasil. Como digo, os três poderes, os três generais, os três marechais primeiro, que assumiram a presidência da República. Olha, os marechais, eles são bons na caserna, são bons, foram muito bons na conquista da Guerra do Paraguai, foi na defesa da soberania nacional. Mas para gerir o Estado, ser um gestor efetivamente, eles não tiveram competência. Porque para ter competência, ele podia trazer os direitos do povo. O povo tinha o seu direito para trabalhar dignamente, com um bom salário, com um salário digno, e diz ainda, e mais ainda, e reverter aquela situação da escravatura. O povo africano e os seus afrodescendentes, ser o dono das terras, que eram deles por direito, porque eles trabalharam para tê-las. Mas não, continuou a mesma coisa. E quem mandava nas terras? Os coronéis.
o coronelismo. O que é isso? É os usineiros, fazendeiros, agricultores e pecuaristas. Esse povo é que mandava. Portanto, não houve um avanço entre a monarquia e a república. Por quê? Porque não veio a democracia acompanhada. E o trabalhador brasileiro não veio ter direito nenhum. Que direito tinha um trabalhador brasileiro depois da proclamação da República? A proclamação da República pode ser dividida em duas partes. Primeiro, a República Velha. Essa República Velha começou 15 de novembro de 1889 e deu fim em 1930, que teve uma nova república, que também não tem data programada, não tem data comemorativa. As que se comemora é o 15 de novembro. Mas a República Velha nada fez em benefício do país. O que fez? Quando os militares acharam que não tinham competência efetivamente para gerir o Estado, ele passou para os civis. Foi aí que houve eleições e que houve efetivamente o governo dos civis. Nenhum deles, a partir do primeiro até o Washington Luiz, nada fizeram em benefício da população brasileira. Porque também eles não tinham força, não tinham atitude para governar, para comandar a força dos usineiros, a força dos pecuaristas, a força dos agricultores. Ou seja, o coronelismo é que mandava. O povo não tinha um salário digno. Qual era o salário do povo? Qual era a jornada de trabalho entre 1889 e 1930? Nada, ninguém sabe como é que se trabalhava. Era 8 horas, era 10 horas, não. Jornadas árduas do pessoal nos campos, nos canaviais cortando os canas, das 6 da manhã até 6 da tarde, até 6, 7, até quando tinha luz do sol. Eram até chamados de os boias frias. Por que é boia fria? Porque não tinha como esquentar a comida. Eles levavam a sua marmitinha para os canaviais e lá comiam fria mesmo, sem esquentar. Era esse o direito do trabalhador, sem um trabalho, sem um direito digno de um salário, sem direito a um descanso remunerado, sem um descanso, umas férias, não tinha nada disso. Então, por que se fala, vamos comemorar o 15 de novembro de 1889? Cadê os benefícios do Brasil? A Segunda República, sim, a Segunda República, podemos dizer que 2 repúblicas, porque houve um outro movimento, apesar de que foi feita através de uma ruptura no sistema, já que foi feito também um movimento dos militares, foi também um golpe militar, mas essa teve outro propósito, que a primeira não teve. 15 de novembro de 1989 não teve esse propósito de combater os grandes fazendeiros, os grandes usineiros, os grandes agricultores e pecuaristas. Eles faziam o que queriam no Brasil, é quem mandava, continuar mandando, como sempre. O que fez o governo brasileiro? Criou uma república oligárquica do café com leite. O que quer dizer isso? Era beneficiado os cafeicultores e os pecuaristas, e nada mais. E o povo trabalhando. Ao invés de dar a terra aos seus donos brasileiros, o afrodescendente, o que fez o governo brasileiro? Trouxe os imigrantes de outros países. Trouxe os japoneses para plantar tomate e pimenta do reino no Amazonas. Trouxe os italianos para plantar uva no sul do país. E também os poloneses e holandeses cuidar da agricultura do café e de outras culturas brasileiras. Então, o brasileiro em si continuou sendo empregado dos novos coronéis, os imigrantes que passaram a ser dono das terras, o governo passou das terras a eles e nenhum benefício para o Brasil, quer dizer, para os povos brasileiros. Quando eu digo benefício para os brasileiros, é aquele brasileiro, o povo, sim, o marmiteiro, aquele que trabalha, que leva sua marmita para comer nos estabelecimentos, na indústria, no comércio. Esse, sim, não foi beneficiado de nada. Quais os benefícios que trouxe a República de 1889 a 1930 para os brasileiros? Nada. Então essa República não serviu para nada, em tese, porque os brasileiros natos e os afrodescendentes não tiveram apoio nenhum desses governos. Eles nada fizeram para que contribuísse com uma nova
nomenclatura para o povo que queria trabalhar, mas queria também o seu direito, e que não tiveram a liberdade de expressão. É possível que se via naquela época o povo brasileiro fazendo manifestações na rua, exigindo seus direitos de trabalhador? Não exigia, que nem existia, não tinha direito. O brasileiro não tinha direito a nada, não tinha direito à saúde, não tinha direito a médico, não tinha direito à segurança, nem nada. Porque não existia isso, porque era comandado simplesmente pelos coronéis, que continuam mandando até 1930. A partir daí, sim, é uma nova república, é uma nova história para ser contada. Mas a de 1889 serviu para quê? Há relatos interessantes sobre a República Velha, como viviam os coronéis naquela época. Eu tenho conhecimento, como não vivi naquela época, eu não tive a idade para isso, mas convivi com pessoas que viveram em Santo Amaro, na usina de Colônia, e que via o que é que acontecia com os usineiros, dono, importante, não é interessante dizer o dono da usina, porque não faz sentido, já morreu há muito tempo, e também não posso nunca provar o que foi relatado por mim, por aquelas pessoas. Eles trabalhavam mais de 10, 12 horas por dia na usina e não tinham direito a nada. Até o seu salário era dado aquilo que eles queriam dar. E se os operários reclamassem, deram surrados, apanhavam, chicoteados pelos coronéis. Foi isso que trouxe a República de 1889, porque não teve atitude de acabar com os coronelismos. Os coronéis continuam mandando até quando houve uma nova república. Aí sim, a nova república, que foi em 1930, como eu disse, é uma nova história para contar. Mas então o que é que vamos comemorar no 15 de novembro? Observe, o 7 de setembro comemora-se uma parada militar. Bonito, mostra que os militares tinham poderio contra os portugueses, que só foi concretizado em 1823, no dia 2 de julho, com a independência da Bahia. Isso sim tem o desfile cívico. E o 15 de novembro? Nem as câmaras de vereadores, nem as Assembleias Legislativas, nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal, nem o próprio Executivo Nacional, nem o próprio Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ninguém comemora. Então, para que serve o 15 de novembro? Que adianta a gente estar nos iludindo nossas crianças que o 15 de novembro de 1989 foi um grande benefício? Não foi benefício nenhum. Observe, repetindo, durou 41 anos. E nesses 41 anos não houve nada não houve crescimento. O Brasil, que era um país, um dos países que era, não que é um dos países mais ricos em minério no Brasil, importava todo. Se o Brasil queria comprar um trilho de bonde, um trilho de trem, importava. E com essa riqueza enorme de trem, de minério, de ferro e de manganês e de outros minérios no país, que se transformava em aço, ficou lá. Porque não tinha ninguém para cuidar. Então, importar tudo. Até isso, os governos de 1889 a 1930, não fizeram nada disso. O Brasil não cresceu, nem politicamente, nem com industrialização, nem comercialização. Então o povo brasileiro sofreu, mas hoje nós vemos. E o 15 de novembro de 1889, esse nós comemoramos nas escolas. Para que serve? Claro que serve hoje. É um feriado, a gente fica em casa, vai para a praia, viaja para a ilha. É só para isso. Porque se fosse um ato simbólico, um ato cívico, se fosse a proclamação da República, fosse feito no parlamento brasileiro, se fosse feito no público, para que todos tivessem conhecimento, sim, as pessoas comemoravam isso. Mas foi... Peraí. Pronto. Por isso que a gente não pode comemorar o 15 de novembro de 1989 como um benefício para o povo brasileiro. A história da Segunda República deve ser contada também, mas em outra oportunidade, que será outra história para ser contada no Brasil. Mas aquela do passado, não. Aquela do passado, como disse, é um feriado comum, é um dia só de descanso do povo para ir para a praia, para a ilha, etc. Muito obrigado.